God Valley foi o ponto de ruptura do mundo. Ali, o impensável aconteceu e nada mais voltou a ser como antes. Depois daquele dia, Gold Roger mudou o rumo da sua jornada e passou a buscar a verdade sobre o mundo. Mas por quê? O que ele viu ali? Por que a busca pelo One Piece começou depois e não antes? Talvez o verdadeiro ponto de virada não tenha sido o que aconteceu ali, mas quem estava lá. Se você quer entender os mistérios e as consequências reais de God Valley, então vem comigo. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Pinho. Se você tem alma de um supernova, já senta o dedo no like, mas se não despertou o seu haki ainda, relaxa. Até o final do vídeo você decide. Antes da gente partir para as teorias sobre o incidente God Valley, a gente precisa saber o que aconteceu lá, e aí a gente vê as consequências disso. Então bora! God Valley não foi só mais uma ilha esquecida no mapa, foi palco de uma das maiores viradas da história de One Piece. Uma ilha misteriosa no West Blue, com um visual bizarro, duas montanhas colossais cortadas. E esse corte, esse vale quase divino, acabou virando o nome do lugar. Mas o problema é justamente esse nome, God Valley. Para aqueles que se denominam deuses e vivem no topo do mundo, ter uma ilha que se chama Vale de Deus é quase uma ofensa, é uma heresia e um pecado. E obviamente, os Tenryubitos decidem fazer a sua caçada, que acontece de 3 em 3 anos em God Valley. E essa caçada funciona da seguinte maneira: existem vários alvos que são escravos e cada um vale uma pontuação diferente. Aquele que tiver o maior número de pontos vence e ganha alguns prêmios. Aliás, é possível que o jogo psicopata que Doflamingo montou em Dressrosa tenha sido inspirado justamente nessa caçada, já que ele é um ex-dragão celestial. Faz sentido que ele repita os horrores que ele viveu. Além da pura maldade, tinha prêmios. Entre os prêmios estavam frutas poderosíssimas, como a Nikyu Nikyu no Mi do Kuma e a fruta do dragão do Kaido. Mas antes que esses prêmios chegassem às mãos dos verdadeiros vencedores, dois personagens mudam completamente o rumo da história de One Piece: Ivankov e Gine. Eles conseguem mandar um sinal pro restante do mundo avisando do que estava acontecendo ali. Um sinal que acabou atraindo verdadeiros monstros para esse campo de batalha. E tudo isso depois acabou originando o que a gente vai vir a conhecer como o Exército Revolucionário. E foi assim que uma ilha amaldiçoada, criada para entretenimento dos deuses, virou campo de guerra. Porque quando Gine mandou o chamado, não foram quaisquer piratas que apareceram, vieram os gigantes. E o primeiro deles foi ninguém menos que Gold Roger. Gine estava mandando um pedido de socorro, e quem escutou foi ninguém menos do que Gold Roger. E ele não veio sozinho, é claro que ele veio com sua tripulação, contando com Scopper Gaban e Rayleigh. Mas aquilo ali não era como se fosse respondendo a esse chamado de socorro, e sim o prenúncio de um combate mortal que estava por vir. Porque ele sabia que o seu maior rival também estava a caminho de God Valley. E então ele surgiu, Rox de Xebec, um nome que ecoa como uma ameaça silenciosa na memória do mundo. Um ser de tal magnitude que sua existência foi enterrada pelo medo. E com ele vinham os mais temidos entre os grandes, a tripulação lendária que desafiou os céus. Aqueles que seguiam Xebec eram figuras que marcariam a história. Barba Branca, já conhecido por sua força, atuava como segundo comandante. Chique, com a habilidade de fazer objetos levitarem e sozinho já se equiparava ao próprio Roger. Big Mom ainda era jovem, mas com um poder imenso, e Kaido com apenas 21 anos, deixando claro que se tornaria uma ameaça real em pouco tempo. Entre os demais estavam a Estúcia original, que era uma cientista do Mads, Gloriosa, ainda jovem, e o Capitão John, que mais tarde ganharia fama como um dos corpos reaproveitados por Moria em Thriller Bark. De acordo com algumas informações que a gente tem, algum tesouro, alguma coisa muito valiosa, foi roubada pelo governo mundial de Hatinosu, a Ilha dos Piratas, e isso motivou os Rox a partirem nessa viagem. E o que quer que fosse esse tesouro, esse prêmio, os Rox estavam ali para poder pegar de volta. E foi essa movimentação dos Rox que motivou também Roger a ir a God Valley, não só pelo pedido da Gine de socorro, mas também por um embate que ele queria ter com o seu inimigo Rox de Xebec. Mas calma que a confusão não termina por aqui. Além dos dois gigantes do mundo pirata, havia uma presença ainda mais perigosa, os Cavaleiros Sagrados, subordinados diretos de Imu. Eles eram os responsáveis da caçada, exercendo um poder absoluto sobre o destino das pessoas naquela ilha. E entre todos, um nome brilhou de forma assustadora: Figarland Garlin. Foi ele quem saiu com o título de campeão de God Valley. No meio do caos, a marinha também entra, e quem liderava era o lendário vice-almirante Garp, aquele que o mundo conheceria como o herói da marinha. Sua chegada mudou o peso da balança. Ao seu lado caminhava Bogard, silencioso, discreto, mas com uma presença que lembrava Gaban e Rayleigh.
Lee, um espadachim da marinha que claramente escondia mais poder do que deixava transparecer. 4 forças se encontraram ali: a tripulação do Roger, a tripulação de Rox de Xebec, a marinha, com o Garp representando ela, e os Cavaleiros de Deus de Imu. Mas o que de fato aconteceu ali? Quais foram as consequências desse incidente? E como esse confronto, essa luta, moldou o universo de One Piece que nós conhecemos hoje? Além disso, uma outra figura estava presente, São Saturno, sim, um dos Gorosei. E claro que ele fez a vida do Kuma uma merda, né? Mas ele tava lá porque ele odiava os bucaneiros, e se ele tava lá, realmente era um evento muito importante, era algo extremamente relevante na história de One Piece. Mesmo assim, Kuma consegue escapar e leva Ginny e Ivankov com ele, e essa fuga vira o nascimento do Exército da Liberdade, que mais tarde se tornariam o Exército Revolucionário. E no meio de toda essa confusão acontece uma coisa extremamente importante e interessante. Ivankov e Kuma conseguem fugir no meio disso tudo e acabam encontrando o que seriam os prêmios de toda essa caçada. E dentre esses prêmios tinham 2 Akuma no Mi. Aqui no futuro seria a fruta do Kaido e a Nikyu Nikyu no Mi, e acabou sendo do Kuma. Mas quando eles encontram essas 2 Akuma no Mi, eis que surge Big Mom, ainda jovem, e acaba tomando a fruta de Ivankov. Mas o Kuma conseguiu comer a Nikyu Nikyu no Mi e depois conseguiu salvar 500 escravos junto com eles. No meio dessa confusão toda, o Garlin matou o rei de God Valley e saiu de lá como campeão da caçada. Mas o mais curioso foi o que veio depois. O filho dele, Shanks, foi encontrado escondido dentro de um baú. Essa informação ela não veio do mangá principal nem do anime, e sim de um material oficial, o volume 4 Billion, lançado junto com o filme One Piece Red. É ali que aparece o nome Figaland, revelando que o Shanks é filho do Garlin, um herdeiro direto dos Tenryubitos. Mas um ponto ainda muito mais insano estava por vir: a união entre 2 lendas, Gold Roger e Garp. Os dois acabaram se unindo, apesar de toda a sua rivalidade, para poder derrotar Rox de Xebec. O próprio Sengoku conta, no capítulo 957, que Garp e Roger lutaram juntos para derrubar Xebec. Esse foi o momento que pôs fim à tripulação dos Rox, transformou o Garp em herói e consolidou Roger como a maior lenda que o mundo da pirataria já viu. E foi essa união um pouco bizarra que fez com que o Roger confiasse no Garp e confiasse nele o seu próprio filho, para que ele cuidasse do Ace depois. Que apesar de ser da marinha, o Garp era um cara de princípios e era um cara do bem. Mas calma, a gente ainda tá recapitulando o que aconteceu, que depois a gente vai entender o que motivou o Roger a ter os seus objetivos e as consequências do incidente de God Valley e as teorias que surgem a partir disso. Depois da queda do Xebec em God Valley, algo mudou no Roger. Até aquele momento, o foco dele era claramente confrontar e superar seu maior rival. Mas a partir dali, a jornada dele tomou um outro rumo, e ele começou a buscar os Poneglyphs, as pedras que revelam os segredos do mundo. E aí surge uma dúvida que a história ainda não explicou direito. Como que o Roger sabia que os Road Poneglyphs indicavam a localização de Laugh Tale? A explicação mais aceita é que depois que eles chegaram a Lodestar, eles entenderam que existia um passo a mais na jornada. Mas tem algo estranho nisso. Não parece coincidência demais tudo isso surgir logo depois da derrota do Xebec? Existe uma teoria que começa a fazer cada vez mais sentido, a de que o próprio Rox sabia da verdade, que ele conhecia a história proibida do mundo e que de algum modo revelou isso ao Roger durante o combate. Isso explicaria por que o Roger decide navegar o mundo todo novamente, agora com o objetivo de juntar as peças do passado e encontrar Joy Boy. Mas tem um detalhe muito importante: a gente não pode pensar que o Xebec ele simplesmente passou tanto conhecimento e informação assim pro Roger, afinal é seu inimigo. E pior ainda, e mais importante, o Xebec ele carrega a vontade de ser o rei do mundo. Um cara extremamente ambicioso desse não passaria tanta informação e conhecimento assim de graça. Então a gente pode assumir que ele tinha algum plano, ele já tinha algo por trás ali. Uma das suas peças pro seu plano funcionar seria o Roger. Afinal de contas, se a gente assumir que o Xebec ele tem informação do século perdido e sobre o mundo, ele poderia assumir que o Roger seria Joy Boy e não ele. Assim, o Roger conseguiria chegar e pegar o One Piece. Ele seria a chave para isso tudo. Só que o Roger também não era Joy Boy. E quando chegou ao fim da linha, ele entendeu isso. Disse que nasceu no tempo errado, mas ao mesmo tempo acendeu a fagulha da Era dos Piratas. Fez com que a vontade herdada se espalhasse. Mas aí vinha algo muito mais sombrio nesse plano. E se o Xebec ele soubesse que o Roger não conseguiria pegar o One Piece? Ele poderia até ter a vontade herdada de Joy Boy, mas ele não conseguiria pegar o One Piece. Então ele traça um plano ainda maior. Um plano que não terminaria nele, mas sim passaria adiante.
alguém que carregaria sua ambição, alguém como seu filho, Barba Negra. E é aí que entra o Barba Negra, filho do próprio Xebec. Ele parece ser a continuação direta desse plano. Existe a teoria de que o Xebec tenha usado o poder da Ope-Ope no Mi para transferir sua consciência para o próprio filho, garantindo que, no momento certo, ele pudesse retornar e reivindicar o que sempre quis, o trono do mundo. Se isso for verdade, o Xebec nunca parou. Ele apenas esperou e aguardou o momento certo. Ele espera Joy Boy renascer, ele espera Hito Hito no Mi despertar e espera o momento certo de voltar, agora com um novo corpo e talvez muito mais próximo de concluir o seu objetivo final. E aí o ciclo se fecha. Roger deu início à nova era. Luffy é o Joy Boy, que pode realizar aquilo que todos os outros não conseguiram. E Barba Negra é o elo final entre o passado e o presente. Um plano de décadas prestes a se completar. E se a queda de Rox the Xebec, a ascensão de Gold Roger, o início da Era dos Piratas não fosse o fim, mas o início da história? E se o lugar onde tudo isso começou estivesse destinado a voltar e fosse o palco do confronto final na Guerra de One Piece? Pode até parecer exagerado God Valley voltar e ser o palco da guerra final que a gente tanto espera, mas se a gente pensar bem, o Oda ele costuma repetir várias coisas, vários ciclos dentro da história. Isso acontece em vários e vários arcos. E com God Valley não é diferente. O presente reflete o passado e os eventos se repetem de formas diferentes. E com God Valley, provavelmente, Eiichiro Oda deixou o que seria o palco final da sua obra. Alguns paralelos já estão surgindo. Em Elbaf, por exemplo, a gente começa a ver sinais de uma nova caçada, com crianças sendo sequestradas e uma possível competição sinistra se desenhando nos bastidores. Parece familiar, porque lembra bastante a lógica perversa da caçada nativa de God Valley. Mas o que chama mais atenção é sobre a batalha final, que seria Luffy contra Barba Negra, representando Rox the Xebec e Gold Roger. Um representando a luz e a liberdade, e outro representando a ganância, a ambição e a escuridão. Já que a história vem traçando a rivalidade dos dois há muito tempo e God Valley poderia ser o embate final deles. E não para por aí. Se Luffy representa o Roger da nova era, quem ocuparia o lugar do Garp nesse confronto? Tudo aponta pro Kobe. Ele tem conexões com os dois lados. Foi salvo pelo Luffy lá no comecinho da história, mas também é um prodígio da marinha, alguém que sonha em proteger o mundo e fazer a coisa certa. E o Kobe, ele tem uma ligação com Barba Negra, afinal de contas, no incidente de Rockport, ele foi sequestrado e foi levado de Amazon Lily. Ele seria o elo e a conexão entre os dois mundos e o ponto de equilíbrio entre eles. E não por acaso, desde o início, ele vem sido tratado e desenvolvido como se fosse um espelho do próprio Luffy. Mas calma, a repetição dos ciclos ainda não acabou. Em God Valley, foi a fuga de Kuma, Ivankov e Gine que deu origem ao Exército da Liberdade, e mais tarde se tornaria o Exército Revolucionário. Agora, décadas depois, esse mesmo grupo não foge mais. Eles marcham diretamente contra o governo mundial. E se a gente pensar que a batalha final realmente vai ser em God Valley, a gente precisa pensar em outras peças que estão faltando nesse tabuleiro, peças antigas dessa história. E um nome que, apesar de não ser levado tão a sério, mas sempre teve a sua importância e sempre está presente, é ele, o nosso querido Bug. Desde o início da obra, o Bug sempre está presente, ele sempre esteve ali, apesar de ser visto como um palhaço, afinal de contas ele é um, mas sempre de forma cômica, sem darem a relevância que ele precisa, que ele merece. E afinal de contas, o Bug hoje ele é líder da Cross Guild, e além disso, ele também é um Yonkou, então ele tem que estar presente. E além disso tudo, também existe aquela teoria de que o Bug seria filho de Rox the Xebec, ou seja, não seria nada surpreendente ele também estar lá. A própria Cross Guild se torna uma peça inevitável nesse cenário, e nela está Mihawk, o maior espadachim do mundo e o alvo final na jornada do Zoro. Se o desfecho da história realmente espelhar os grandes confrontos do passado, esse duelo é mais do que esperado. É o clímax de uma promessa feita desde o início. As linhas que o passado traçou agora ganham forma diante dos nossos olhos. Mas, diferente de God Valley, ninguém está tentando escapar. Todos caminham direto para o olho do furacão, porque dessa vez é o fim que está em jogo. E tem mais, se você quer saber como Rox the Xebec conseguiu invadir Mary Joyce, encarar Imu de frente com tanta facilidade, o que é um pouco estranho, clica nesse vídeo aqui que eu te explico como ele fez isso e qual era a sua Akuma no Mi. Agora eu quero saber de você, deixa aqui nos comentários. Você acha que toda essa teoria faz sentido? Será que God Valley vai ser o palco final de One Piece? Ou você acha que não faz o menor sentido? Talvez Rox the Xebec nem esteja vivo. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. E não esquece de deixar o seu like para fortalecer o canal. Se inscreve aqui e ativa o sininho para receber mais teorias insanas como essa. E se você acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado e até o próximo.